Oi gente, aqui é a Erika, tudo bem? E hoje eu resolvi descolorir a minha raiz. Quer dizer, essa parte do meu cabelo aí de cima que não pode nem dizer que é uma raiz, né? Porque tá gigante. E pra começar, eu vou começar desembaraçando. Ele já tava desembaraçado, por isso que ele tá assim, armado, sem definição. Eu uso essa escovinha da Tango Teezer e ela é muito boa. Ela evita nó, ela quebra menos, ela é muito boa. E aí eu vou descolorir e eu vou pintar de amarelo e roxo. Quando eu descolorir, minha intenção era pintar todo de amarelo. Ou, se ficasse clarinho, deixar ele loiro. Mas aí eu acabei pintando de metade roxo e metade amarelo. Vocês vão ver no final aí do vídeo. Não pula. Assiste tudo. Então eu comecei fazendo toda a divisão. Eu sempre faço isso quando eu vou fazer qualquer procedimento no meu cabelo. Tanto quanto eu vou descolorir ou quando eu vou só pintar, eu sempre divido em 4 partes. E quando eu tô com franja, eu divido em 5, né? A franja fica na frente separada. E aí eu usei tudo da Aquaflora, o pó, a oxigenada de 30 e esse Aquaplex, que na verdade depois eu esqueci de colocar na mistura, mas enfim, era pra ter usado. E aí, luvas, muito importante. O meu pó é o mesmo que eu usei da outra vez, só que ele tá fechado. Guardem ele fechado sempre, senão ele perde a potência e aí não dá certo. Então a medida de 2 de oxigenada para 1 de pó. Eu usei 3 medidas de pó para 6 de oxigenada, 6 e pouquinho, porque eu achei que ficou muito dura a mistura. E aí, você mistura até ficar bem homogêneo, bem tudo misturadinho, sem nenhuma bolotinha de pó. E depois você começa a aplicar. Aqui eu comecei a misturar, mistura com calma, para não levantar muito pó. Faz tudo com calma, senão levanta pó e você morre asfixiado aí. Porque o negócio, olha, esse negócio aqui tem um cheiro que, nossa, haja. E eu tava assistindo She-Ra enquanto eu tava descolorindo o cabelo. Por isso que eu tô olhando toda hora pro lado, porque eu tava assistindo She-Ra enquanto isso. E aí, depois que já tava misturado, já tava no ponto que eu queria, né? Que eu acho que é o correto. Nem muito mole, nem muito duro também. Eu comecei a aplicar aí na parte da frente. Então, o que eu fiz? Eu apliquei de um lado da cabeça primeiro. Esses 2 quadrantes aí. Eu vou aplicar neles mecha por mecha. Bastante produto. Eu fui fazendo um pouco de produto por vez. Então, toda hora que acabava, eu fazia mais um pouco para não fazer um monte e oxidar e perder o efeito. Então eu fui fazendo de pouco em pouco, espalhando bastante produto, depois espalhando com a mão, passei com o pincel de novo. Essa parte de trás é bem complicada porque eu não enxergo e meu medo era ficar manchado ou ficar algum pedaço sem descolorir, porque em março, quando eu descolori, aconteceu isso. Ficou um pedaço preto bem atrás no meio do meu cabelo e eu não vi, eu fui ver bem depois, então eu queria muito evitar que isso acontecesse. Fiz com muita calma, olhando lá no espelho. Passei bastante, passei a mão para realmente evitar que ficasse algum pedaço sem descolorante. Então eu fiz todo esse processo de um lado da minha cabeça. Quando eu terminei esse lado, eu contei 30 minutos e enxaguei. E aí, o outro lado eu fiz em momentos diferentes. Então eu terminei o lado direito primeiro, depois de 30 minutos eu enxaguei o lado direito, enquanto o lado esquerdo ainda estava agindo o produto, porque eu passei nele depois. Então ele ficou 30 minutos, só que não tirei no mesmo momento, né? Porque eu terminei de aplicar depois. Então eu calculei assim, lado esquerdo, eu terminei primeiro, então calculei 30 minutos. Aí depois, quando eu passei no esquerdo, eu calculei 30 minutos também, mas a partir do momento que eu terminei aquele lado. E a franja é a mesma coisa, então eu lavei por seções. E aí, sempre tendo certeza que eu apliquei em tudo. Eu não coloquei nem touca, nem plástico, nem alumínio, porque eu tava no quarto fechado, num calor horrível. Tava muito, 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 muito calor. Eu não tava com ventilador, tava com a janela fechada, tudo para que fizesse efeito mais rápido, sem precisar usar nenhuma fonte de calor. E aí eu comecei a aplicar do outro lado. Eu dei preferência de começar pela parte da frente, porque
É o lado que mais aparece, então eu queria que ficasse mais claro aí, porque se a nuca não ficasse tão clara, é o de menos, porque ela não aparece muito. Então aí na frente é a minha maior preocupação também. Aí eu apliquei aí, meu olho tava ardendo bastante, porque o cheiro tava bem forte, então ardeu sim. A minha cabeça parecia que tava pegando fogo, porque tava muito calor, muito calor, muito calor. Então tava pegando fogo, e depois que eu enxaguei, eu até mostrei aí um pouco mais pra frente que algumas partes assim da minha pele ficou bem vermelha, porque pegou fogo, queimou muito. Mas ficou tudo bem uniforme. Aí eu apliquei assim, eu vou aplicar desse jeito, eu vou aplicar atrás do mesmo jeito, e aí eu volto quando eu tiver enxaguado.
Voltei antes. Voltei antes de ter enxaguado, porque depois que eu apliquei em tudo, eu olhei. Isso tinha sobrado um pouco de produto no pote, então eu voltei reaplicando em algumas partes, principalmente na emenda, da onde já estava descolorido, com a raiz, para não ficar manchado. Então eu voltei reaplicando em algumas partes que eu tava achando que tava faltando, que tava mais escura. E para acabar, para não jogar o produto fora, né? Que tinha sobrado um pouco da misturinha, então eu voltei reaplicando em tudo. E depois eu esperei para fazer os 30 minutos de cada parte que eu tinha aplicado, conforme o tempo que eu acabei. Acho que ficou meio confuso, mas dá para entender. Aí aqui eu já tinha enxaguado e tandã, ficou bem claro. A minha raiz tá quase transparente, ficou muito, muito claro. Olha a minha cabeça, ficou muito vermelha. Queimou mesmo, tá bem ardidinho até agora. Não fez bolha, não fez, mas deu uma ardida, né? Bom, o cabelo não ficou laranja, eu acho que é por causa da iluminação que parece, mas não ficou não, ele ficou um amarelo gema, pintinho assim, ficou numa cor bem boa. E aí eu tinha ficado na dúvida o que eu ia fazer, tal, como já tava de noite, eu resolvi deixar pro outro dia para eu decidir o que eu ia fazer. Mas na hora de lavar eu lavei também com esses produtos da Aquaflora. Eu costumo usar o RMC da Amende, mas não tinha na perfumaria, então eu usei esses. São reconstrutores também, e eu achei que o efeito foi bem legal. Aí eu só sequei, deixei ele secar natural e eu fui dormir. No outro dia, ele estava assim, né? Eu não finalizei nem nada, então ele ficou assim. Aqui eu tinha testado matizar com a violeta genciana, achei que não deu muita diferença, então eu desisti dessa ideia. Mas eu acho que a descoloração ficou bem uniforme, ficou bem boa. E aí eu resolvi pintar de colorido mesmo. Fiz a mesma divisão que eu fiz na hora de descolorir. Não, pera, errei. Não fiz a mesma divisão porque eu ia pintar metade e metade. Então eu dividi metade do cabelo para um lado e metade do outro. E eu comecei aplicando com amarelo e foi muito difícil para conseguir aplicar retinho, né? Sem manchar o outro lado. Mas aí começou a aplicar o tonalizante, eu nem coisei muito, que você só passa no cabelo, espalha por tudo e pronto. E pode massagear, deixei aí 1 hora para agir bastante. E não tem mistério. E aí ficou assim. E eu gostei do resultado. Gostei sim. A parte amarela eu gostei bastante também. O roxo eu já tinha pintado outras vezes, então não é novidade. Ele ainda tá um pouco úmido, mas ficou assim, ficou bem legal. A minha raiz do lado roxo ficou bem azulada, porque tava bem clarinha, né? E do lado amarelo, acho que ficou bem uniforme. E aí, vocês gostaram? Eu gostei, diferente, eu nunca tinha feito um cabelo colorido assim, não. Bem diferente do que eu geralmente costumo fazer. Me contem aí se vocês curtiram, o que vocês acharam, se vocês fariam cabelo assim. E é isso, gente, meu cabelo ficou assim, então. E agora vamos aproveitar e depois que desbotar essas cores, eu não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai vendo aí. Eu achei legal. Achei que foi uma experiência diferente. Bom, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixem aí sugestão de outros vídeos. Não esqueçam do like, de se inscrever, de comentar, de compartilhar com seus amigos. E até a próxima. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até lá.